Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. É segunda-feira, tem tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor. O nosso quadro Seu Direito tira dúvidas, suas dúvidas de você que está em casa. Aproveitar nesse momento, a gente já separa, né, umas dúvidas para começar, mas esse é o momento de você escrever e mandar as suas perguntas. O WhatsApp é 11 3337 5886. Você também bate papo conosco e tira suas dúvidas sobre dor na lombar e as ferramentas para o tratamento desse tipo de dor, que é bastante frequente. Também tem um impacto aí, falta ao trabalho, né? O chamado absenteísmo aí ao trabalho. E para terminar, estratégias para a expansão do seu negócio. Vamos conversar com o administrador de empresas para entender um pouquinho, porque hoje a visão mudou, né? Sou médico, só faço a medicina. Não. Também você tem um negócio, você tem sua marca, a gente vai entender nas mais diversas áreas, né? Tudo sobre essa questão. Aproveita a oportunidade, suas dúvidas através do WhatsApp, 11 3337 5886. Nós estamos nas redes sociais e é fácil de se conectar conosco lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube, para você ver e rever todo o material, aquilo que você perdeu, é Hit TV ao vivo. Por lá, para buscar, você coloca o nome do programa e a data que o programa, o conteúdo foi ao ar, você vai conseguir todo esse material. É muito legal, dá para maratonar muitos programas e temas interessantíssimos. E para assistir a programação ao vivo é pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, espero sua participação sobre o programa de hoje e as sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. @DeniseLuque no Instagram e facebook.com/DeniseLuque. Chegou a hora do quadro Seu Direito, aqui no Consulta ao Doutor. Tem vinheta pra gente rodar? Vamos ver. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Toda segunda-feira é especial, porque a gente sempre tem um material que exibe, esse material vai ao ar com dúvidas aí dos nossos telespectadores, mas é campeão o dia que você está aqui ao vivo comigo e agora confortável, sentado, para a gente bater esse papo tranquilo, ligado, né? Desliga o telefone, dá uma tranquilidade, né? A gente só ouve, que é uma paz, gente, vale a pena, viu? Conhecer aqui que vale a pena, sentadinho é ótimo. E quando a gente recebe perguntas jurídicas, né? Agora elas vêm assim, pergunta para o Girundi, pergunte ao advogado Leonardo Girundi, por favor. Então, as dúvidas boa. Já está aqui com a gente, é de casa mesmo, dúvida jurídica é com você. Estou feliz de te receber aqui. Essa missão de traduzir mesmo, aproximar o direito da população que a gente precisa. A gente lida com o direito o tempo todo e não percebe. O direito está mais dentro da nossa vida do que a gente imagina. E a gente vai batendo papo pelos corredores aqui e vê o seguinte, a vida advogada é extremamente emocionante. Vocês não têm ideia quantas emoções são. E o direito, assim, é apaixonante. Muito bom. A gente já tem perguntas aqui. Ótimo, vamos a elas. E a gente aguarda as perguntas que chegarão aqui durante o bloco, né? Lucineide de Santos, litoral de São Paulo, diz: boa tarde, tenho uma dúvida. Sou casada e não tenho filhos. Ouvi dizer que se meu esposo falecer, terei que dividir os bens com a minha sogra. Isso é verdade? Obrigada. Obrigada, Lucineide. Obrigado, Lucineide. Um abraço para a turma aí do litoral. Interessante essa pergunta, né? E é interessante que ela fala sogra, não fala sogro, né? Acho que é mais comum, né? Todo mundo fala sempre da sogra. Acho que vira comum a gente falar da sogra. O problema é só dividir com a sogra. O sogro é sempre mais bonzinho. Brincadeira, gente, brincadeira. Na realidade, essa informação é uma informação correta. E é importante você analisar de alguns aspectos diferentes. Dentre eles, que desde o último Código Civil, falo último porque você deve ter visto nas últimas notícias que estão fazendo uma proposta de um novo Código Civil. O nosso Código atual é de 2002. Então, desde 2002, a mulher, a esposa, se tornou herdeira necessária. Então, significa que, independente do regime de bens que a pessoa se casava, ela recebia alguma coisa. Então, a pessoa casava com o regime de separação total de bens, mas no caso de falecimento do esposo ou da esposa, a outra parte recebia uma cota, independente do regime de bens. E nesse caso, que é comum e acontece, quem são os herdeiros necessários? São os pais, os filhos e a esposa. Então, quando uma pessoa falece, deixa seu patrimônio, 100% do seu patrimônio, seu quinhão ali, dividido em quinhões, de parte para a esposa e parte para os filhos. Na ausência dos filhos, essa parte vai para os pais. Na ausência dos pais, da esposa e dos filhos, vai para o irmão. Se não tem herdeiro nenhum, vai para o Estado. É aquilo que nós chamamos de herança jacente.
Então, quer dizer, esse patrimônio será destinado a alguém, depende do seu tipo de relacionamento. Então, se você não tem filhos, ao falecer o pai, parte fica com a mãe, com a esposa, né? O esposo deixa para a esposa e para os seu sogro e sua sogra. E aqui você deixou muito claro que independe do regime de bens pelo falecimento. Se fosse um divórcio, teria impacto. Teria impacto, porque no caso de separação total de bens, se a pessoa se divorciar, aquela pessoa não recebe nada, cada um fica com os seus bens. Né? Casou com o regime de separação total de bens. Aquilo que é seu, aquilo que é do seu esposo é do seu esposo. Okay? Se é regime de comunhão parcial, ao divorciar, cada um recebe metade daquilo que foi constituído durante o relacionamento. E é interessante que isso vai mudando dependendo da situação. Existe, inclusive, por exemplo, e por isso que eu falo que é emocionante o direito, o que nós chamamos de comoriência. Né? Essa vocação hereditária pode mudar em vários aspectos. A comoriência é quando duas pessoas falecem no mesmo horário. Quando as duas pessoas falecem no mesmo horário, pode mudar tudo isto. Por isso que quando a gente ouve sobre acidente no jornal, fala assim, olha, a pessoa não resistiu e morreu no local. E a outra pessoa foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Quer dizer, um morreu depois do outro. Fala assim, e que diferença que isso faz? Toda a diferença. Por quê? Imaginemos aquele que morreu na hora, tem filhos do primeiro casamento. Então ele faleceu e deixou o patrimônio para o filho do primeiro casamento. E também para a esposa. E pode mudar completamente, dependendo da ordem de quem faleceu primeiro. Então, existe no direito, inclusive, a comoriência. Então, são informações que parecem tão simples, que a gente vê no jornal e não entende nem por que foi falado, mas para nós, operadores de direito, faz toda a diferença. Por isso que em muitos casos vocês querem, né? A gente às vezes passa a informação, até nas participações aqui, sim, né? A gente acha que está passando o máximo de informação que dá, né? Tem, de repente, limite, os caracteres, a gente quer ser sucinto. E vocês falam assim, olha, do que está escrito aí, assim, mas... Exatamente. Pode mudar. Pode mudar. Né? Então... E o direito é tão interessante, principalmente nessas áreas, como direito de família e sucessões, que ele está na boca do povo. Todo mundo é casado, todo mundo... eu já vi dizer que herdeira recebe isso, eu já ouvi dizer que a amante recebe. A amante tem direito a receber alguma coisa. E a amante não tem direito a receber nada no nosso direito. E eu falei assim, mas eu já vi um caso que a amante recebeu. É possível? É possível. Quando? Quando a amante, a pessoa, o pai, ele falece e a amante não tem direito a receber nada. Mas ela está grávida. E no direito nós falamos que é desde o nascituro, desde a concepção. Então, a criança ao nascer, ele respira e recebe a herança do pai que já faleceu. Mas vamos imaginar que ele era anencefálico. Ele nasceu e morreu. Ele nasceu, recebeu os bens e ao morrer deixou para a amante, para a mãe, que era a sua herdeira mais próxima. Isso é o direito. Quantas coisas, né? Quantas possibilidades aí. Por isso que a gente precisa de alguém para traduzir tudo isso. Já eu falo disso do casamento como contrato. Vou aproveitar uma outra pergunta aqui que chegou. Juliana, do Rio de Janeiro. Doutor Leonardo, boa tarde. Posso comprar um imóvel e já colocar em nome do meu filho, que é menor de idade? Na realidade é o seguinte, você pode comprar o imóvel e doar para o seu filho. São atos distintos, né? Você não pode comprar em nome do filho, porque o dinheiro não é dele. Então, quando você faz um contrato de compra e venda, o certo, inclusive, é de venda e compra, porque na lei fala venda e compra, porque ninguém compra se não estiver vendendo antes. Sim. Então, é venda e compra com uma pessoa que não tem dinheiro para comprar. Então, de duas umas, eu quero fazer já direto o nome dele. Ou você doou o dinheiro para aquela pessoa, e aí você tem que declarar o imposto disso, você fez a doação do dinheiro e essa pessoa comprou. Ou você comprou, e o bem é seu, e você doa para aquela outra pessoa. Lembrando que menor depois vai ter dificuldade de venda. O menor não pode assinar nada, ele não pode vender o seu patrimônio. Então, para vender o patrimônio menor, você precisa de uma autorização judicial para essa venda. Vou pensar aqui uma situação que pode ser para facilitar a questão da sucessão, tá? Sim. Uma visão dessa pergunta. Tem outras maneiras de fazer isso, né? Mas é interessantíssima a sua pergunta. É bom que você encontra aqui, você está acostumada com consulta do doutor, você já sabe muito, né?
A Denise está sempre ligada nos assuntos. Então, é interessante isso, porque hoje existe o que nós chamamos de planejamento familiar, né? Em todos os aspectos, inclusive o planejamento de sucessório. Antigamente, a gente fazia planejamento só na empresa, né? Que é um assunto de hoje ainda, então fica ligado, eu vou falar sobre empresa. É isso mesmo. Então, existia só o planejamento sucessório ali da administração, do patrimônio, mas hoje existe o familiar disso, por vários motivos. Primeiro, a maioria das empresas são limitadas e a grande maioria das empresas são familiares, né? Então, é comum e tem crescido o planejamento. Então, é possível você fazer um planejamento. E aí você fala assim, olha, se eu comprar em meu nome e fizer a doação, eu vou ter que pagar 2 vezes o imposto, mas você economiza, por exemplo, os honorários do caso do inventário. Entendeu? Perfeito. Então, é possível, mesmo pagando dois tipos de impostos, você ser vantajoso. Então, pode ser uma forma de planejamento familiar ou sucessório ali em relação aos seus bens. Mas existem várias opções. Esta é uma delas. E, normalmente, não é a melhor delas. Legal. Perguntinha do público, vamos colocar na tela a pergunta que já chegou ao vivo aqui pra gente, Joelma. Boa tarde, aqui de São Paulo, Joelma pergunta. Meus pais, há mais de 20 anos, compraram um terreno junto com o meu irmão. Meu pai construiu uma parte e meu irmão terminou a casa. Agora, minha mãe quer dar a parte dela para mim. Quero saber se for passar para o meu nome, o meu esposo, de comunhão estável há 4 anos, tem direito. Ele tem que assinar o papel abrindo mão desse imóvel? Obrigada, Joelma. Ótimo. Essa pergunta ali é quase que uma aula toda de direito de família, porque tem 50 coisas diferentes ali. Mas o mais importante, quando ela fala comunhão estável, ali me dá uma dúvida. Eu não sei se ela quis dizer comunhão universal, comunhão parcial ou união estável. Tá bom. Tá? Eu vou interpretar como se fosse união estável. Sendo união estável, aquilo que você recebe de herança não passa para a pessoa, para o seu convivente ou seu companheiro, tá? União estável é o regime de comunhão parcial de bens. Se é parcial, é só aquilo que é adquirido na constância. E herança é anterior. Você tem direito à herança porque você é filho desde o dia que você nasceu. E não depois da sua união estável, ok? Primeiro aspecto é isso. Essa situação de compra é muito complexa. Lembrando o seguinte, se comprou juntos, eu imagino que esteja lá no documento do imóvel, que parte é em nome do irmão e parte é em nome dos pais, tá? Ela só fala da mãe, que a mãe quer deixar. Então, eu suponho que o pai já faleceu. Então, se o pai já faleceu, a parte que seria do pai, vamos lá, 50% do irmão, 50% dos pais. Desses 50%, 25% era do pai, que faleceu. Esses 25% passa 12,5% para a mãe e os outros 12,5% para o irmão, que já tem parte, e para ela. Então, isso tudo tem que ser montado aí, nesse quebra-cabeça, para saber se é possível ou não. Mas, em vida, e essa é toda a diferença, em vida, você, teoricamente, pode vender tudo que quiser. Mas nem sempre pode doar tudo que quiser. Existe o que nós chamamos de garantia da legítima. Pode prejudicar o outro herdeiro, né? Você pode prejudicar o outro herdeiro. Então, você pode doar livremente até 50% do seu patrimônio. O outro tem que ser reservado para os demais herdeiros. Então, isso tudo tem que ser analisado com carinho. Mas a pergunta dela é sobre a união estável. Então, ele não tem que assinar e ele não tem direito a essa parte, independente se vocês são casados, porque se for casado em comunhão parcial, também é o mesmo raciocínio, ou se vivem em união estável. Ufa! Vou colocar uma pimentinha nessa pergunta. Ai. Aí vou imaginar que essa porção, ela veio em dinheiro. Era uma parte do terreno, um lote separado. Vendeu o dinheiro. Vendeu, e aí esse dinheiro dessa venda aí é só dessa moça que é casada. A gente está imaginando que é a união estável, aí que ela fala 4 anos, né? Sim. E esse dinheiro, então, não é do esposo dela, Sim. é só dela. Mas dinheiro na conta é difícil, é diferente de você ter um bem, um carro, um lote, uma casa, um terreno. Há maneiras de fazer essa separação, assim, para que você possa ficar ali resguardado e, ao mesmo tempo, não, esse dinheiro aqui eu não posso ajudar na nossa casa porque tudo que a gente comprar é nosso e esse aqui eu não quero te dar. Exatamente. Eu falo, gente, que a Denise fica sentada aqui com tanto de advogado, de médico, ela é um pouco de advogada. Ela já sabe bem. Eu só coloco o pimenta na história. Isso é o que nós chamamos de subrogação. Está na lei, é o termo legal para isso, é subrogação. É quando parte você recebeu daquilo de herança. Então, vamos imaginar que ela recebeu, vamos pôr um número redondo, R$100 mil. E ela pegou R$100 mil para comprar uma casa junto com o companheiro.
Pegou os 100 mil em dinheiro e deu de entrada nessa casa que vale 200 mil. Essa casa, metade é só dela. Tá. É só dela. A outra metade é dos dois. Perfeito. Entendeu? Então, tem maneiras de fazer Tem maneiras. isso. Então, esse registro, é óbvio que tem situações que são difíceis. Gastei R$500 para a compra de um lustre, 350 para a compra de um abajur, 150 num micro-ondas. Então, começa a ficar mais difícil de comprovar. Então, o que eu aconselho? Primeiro que faça uma declaração disso, é para fazer um termo para a pessoa assinar, né? X, tanto dinheiro eu estou gastando para a compra desse carro, por exemplo, porque é muito comum isso também. Como que é feito no dia a dia? Eu sou casado. Como que funciona no dia a dia? Fala assim, olha, transfere o dinheiro que está na sua conta para minha conta, que eu vou lá comprar o carro. Aí você pegou esses 20 mil e transferiu. Faça um termozinho. Guarde ali aquele registro daquele dinheiro que passou para outra conta. E faça um termo, olha, do valor do carro, 20 mil veio da conta da esposa, que era de herança. E vou aproveitar que você é cristão, a gente acredita que, claro, tá no casamento, na constância do casamento, você não vai ficar documentando. Também fazendo vista com dinheiro aqui e ali, né? Mas não há nada de errado em documentar isso. Não existe nada de errado, nem imoral, nem ilegal. Tá. Ao contrário, tá? Por quê? Tudo que nós vivemos como cristãos, nós temos, por exemplo, o divórcio existe. O divórcio, teoricamente, não deveria fazer parte da nossa vida. Mas fala por causa da dureza do vosso coração. Então, o divórcio existe por causa do pecado. Ok? Então, não é porque era vontade de Deus, mas é por causa da dureza do seu coração. Então, quanto mais duro o coração, maior são essas situações que a pessoa vive. De guardar documentos, guardar recibos, fazer print, depende do estilo de vida da pessoa. Eu entendo que casamento é união completa. Tá? Então, eu entendo que casamento é comunhão universal de bens. Tá? Cada um com a sua conta bancária, porque conta conjunta dá um problema violento, então evite a conta conjunta, mas tudo é de todo mundo. Então, é o que eu acho que é ideal. Por quê? Porque é união de sonhos, é união de vida. Quando você começa a separar tudo demais, fala assim, olha, onde tem essa união? Né? Mas, o que é meu, só é seu, é seu. Só mora debaixo do mesmo teto, dorme na mesma cama, né? Mas a nossa lei permite você casar com separação total de bens. E se a lei permite você casar assim, não tem nada de imoral, ilegal ou não é ético. É uma escolha pessoal e cada um com seu estilo de vida. Mais uma perguntinha do público que chega aqui ao vivo, a participação do público de agora. Boa tarde. O carro do meu marido foi roubado e desmanchado. O seguro não quis pagar e alega que estão fechando. Então, o seguro está indo embora. Foi embora. Eles são obrigados a pagar? Ih, obrigada pela pergunta. Excelente pergunta, sem sombra de dúvida. Né? O seguro, todo mundo tem o seguro pensando no dia ruim, né? No dia mau. Né? Você não tem o seguro. É interessante que todo mundo tem o seguro ou aqueles benefícios de assistência funerária, né? Você compra assistência funerária, mas não quer usar. Para não usar. Né? O seguro é a mesma coisa. Você paga para não usar. Mas no dia que você precisa, tem que ser pago. Então, a data é a data do boletim de ocorrência. Aconteceu um furto, aconteceu um roubo, que são diferentes. Né? Aconteceu ali, fez o boletim de ocorrência. A seguradora tem 30 dias para fazer o ressarcimento, fazer o pagamento. Não fez o pagamento, ingresse judicialmente. Vá no PROCON, registre a reclamação do PROCON. Lembrando que o PROCON não vai lhe dar uma solução. Ela pode até pedir uma indenização para essa seguradora, mas o dinheiro que o PROCON receber será levado para o Fundo de Defesa do Consumidor, não vai para você, para o seu bolso, e mova a sua ação individualmente, tá? Ou no juizado especial, até 40 salários mínimos, você pode ir no juizado especial do consumo, até 20 salários mínimos, sem advogado. Tá? Ou na própria justiça comum, na justiça estadual, buscando a indenização e a restituição desse valor que você tem direito. Independente se fechou ou não fechou. Lembrando que seguradora tem uma autorização do Banco Central. Tá? Então, não existe, é muito simples. Estão segurados isso. também, né? Exatamente. Tá. E, além disso, a seguradora tem o que nós chamamos de resseguro. Tá? Então, toda seguradora, ela tem um seguro dela. Para que, se ela não cumprir a obrigação, uma outra seguradora tem que cumprir a obrigação. Tem umas regras do Banco Central que devem ser seguidas. Então, você tem direito e faça isso o mais rápido possível, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Recebe primeiro, muito bom. Mais uma perguntinha do público. Vamos lá, vamos maratonar as perguntas que chegam. Vera Lúcia, olá, boa tarde. Se eu deixar meu testamento escrito por minhas próprias mãos, na minha ausência, ele é válido? Eu estou pensando que ela vai pôr na gaveta. Obrigada. Vera Lúcia, obrigada pela sua pergunta. É válido.
É válido, tem valor sim. É o que nós chamamos de testamento privado. É possível e permitido. Tem que ter algumas regras nele ali, que não são simples, mas é possível. Testamento, na realidade, é o que nós chamamos de deixar por escrito as suas últimas vontades. O último desejo daquele que tem o patrimônio. Então, existem regras. Quais são elas? Por exemplo, você não pode testar 100% do seu patrimônio. Se você fizer um testamento no cartório, em casa, com o advogado, não cumprindo as regras, ele não tem valor. Então, não é porque foi feito em casa que ele deixa de ter valor. É se ele segue as regras ou não. Dentre elas, ter 2 testemunhas. Né? É ideal que tenha ali um exame das faculdades mentais, porque é muito comum a pessoa pedir a nulidade do testamento falando que a pessoa já era muito velha, não sabia o que estava fazendo, que foi coagida por um dos filhos. Então, tem isso tudo que você pode precaver para reduzir o risco em relação a isso. Mas é válido esse testamento. Existem formas mais seguras. Tá? Quer fazer um testamento privado? Procure um profissional, procure um advogado, que ele vai te falar quais são essas regras e ele vai fazer o testamento para você. Ele vai seguir as regras. Tem algumas regras, por exemplo, que você não deixa espaço. Ao fazer o testamento, você tem que escrever todas as linhas até o final. Para não criar a possibilidade de alguém aumentar um número ali, né? ali. Tá, aumentar um 0. Então, tem algumas regrinhas que devem ser cumpridas, estarem ali claras no documento, né? Então, você pode fazer através com um advogado. Ou você pode fazer num cartório. Você pode chegar no cartório e fazer um documento também no cartório. Mas, sempre com testemunhas e aconselho fazer o exame mental para evitar isso. Então, anexa ali o seu exame do dia, mostrando que você está em perfeitas condições da sua saúde mental. Quem é que vai atrás desse documento? Se, de repente, só uma pessoa... É um outro grande problema. Eu falo sempre isso. Eu gosto daquelas pastinhas. Né? Então, você, pai, principalmente, mãe, não adianta nada você fazer 20 seguros e não avisar para ninguém que você fez o seguro. Tem prazo, né? Então, você tem que fazer e deixar um documento, numa pasta, falar, gente, ó, eu estou fazendo um seguro, tem ali tudo documentado. Né? Então, deixa ali sempre os documentos e, de preferência, documentos atualizados. Porque também é muito comum. A pessoa vira e fala assim, olha, meu pai tem esse registro dessa casa aqui. Aí você vai ver o registro da casa, tem 20 anos. Aí você fala, esse documento vale? Eu falei, vale para a gente seguir, para buscar o cartório um novo documento. Né? Por quê? Porque a certidão que você tem do cartório vale por 30 dias. Então, você tem uma certidão do imóvel. Uma certidão do imóvel há 20 anos, nesses 20 anos, ela pode ter sido vendido para 50 pessoas diferentes. Então, então vale? É melhor ter isso do que não ter nada. Você sabe de onde partir, tem um número ali, uma matrícula, tem um cartório, tem um livro, tem o número do registro. Então, é um ponto de partida. Então, faça isso. Então, e tem essa informação. Se você fez o seu testamento, deixa ali avisado para alguém que será o testador, aquele que vai abrir o testamento, né? Igual daqueles filmes que a gente vê, americano, né? Marca um dia depois, a família se reúne, depois de muitos anos, só para abrir o testamento. É possível ter surpresas. Mais uma perguntinha? Vamos colocar na tela? Lembrando que a sua participação é fundamental aqui. Vani Alves, de Santos, litoral de São Paulo. Boa tarde. Recebo pensão por morte do meu falecido marido, que era uma união estável. Posso passar para o meu filho, que é maior de idade? Existe algum documento que eu possa fazer, que seria, então, passar isso após a morte dela? Obrigada, Vani. Ótima pergunta. Não pode. Não pode. Lembrando que são duas coisas, a gente confunde muito pensão alimentícia com pensão por morte. São assuntos bem distintos. Né? Então, as pessoas falam, então, eu tenho uma pensão alimentícia. Quando é que acaba? Quando acaba a necessidade daquele que está recebendo a pensão. A pensão por morte, ela tem data. Ela tem dia para acabar. Se, por exemplo, o filho recebe a pensão, ele recebe até os 21 anos de idade. Porque na lei fala que vai receber até os 21 anos de idade. Então, se o filho, mesmo se fosse filho da pessoa que faleceu, tivesse mais de 21 anos, ele não receberia nunca, ok? Então, independente de passar para um para o outro. E se ela recebe a pensão por morte, ela recebe até a data limite, porque isso também foi mudado na época da Dilma. Antigamente, a pessoa recebia a vida inteira. 100% também, 100% a vida inteira. Agora tem uma escalonagem, né? Você recebe menos e por menos tempo, quanto mais nova você for. Tá? Isso tudo é levado em consideração. Então, mas não pode passar a pensão por morte. Muito legal. Você volta, né? Toda segunda-feira o doutor está aqui e as perguntas não param de chegar. E é bom porque sempre tem uma particularidade diferente. Exatamente. Está muito em alta agora falar do relacionamento, de como que foi estabelecido, se é união estável, se era só namoro, se era... Né? Então, interessante dessa dúvida, porque ela fala de união estável. E isso não faz diferença nenhuma.
Tá? Para o filho. Tá, não é porque perfeito. ela vive em união estável ou casamento que o filho teria direito. E se for casado, tem diferença? Não tem diferença. E se ele for filho? Se ele for menor, sim. Se ele for maior... Recebe a porcentagem lá, né? Se ele recebe a porcentagem, ou na ausência da mãe, por exemplo, tem uma criança de 4 anos, ele recebe, porque ele é filho daquele que deixou. Perfeito. Mas ali, como era maior... Não vai receber. Aí, com a morte dela, cessaria Cessa esse o benefício. benefício, então, né? Muito legal. Doutor, toda segunda-feira tô por aqui, tirando as dúvidas, é sempre uma surpresa e é uma delícia, porque a gente não sabe quais são as perguntas que vão chegar. Dá um frio na barriga, né? Ah, não dá na sua barriga não, doutor. Você tá muito, olha, assim, o doutor tá muito à frente, eu sempre falo isso aqui, Nada, o professor é de mão cheia, porque não é fácil, falar fácil é difícil. Né? Chegar com a informação sem dúvidas, sem ruídos, verdade, né? Então, verdade. isso é o nosso grande objetivo sempre aqui no Consulta ao Doutor. O Instagram do doutor, @LeonardoGirundi, @LeonardoGirundi. E para mandar sua perguntinha, ou durante o programa você manda no nosso WhatsApp, que você já sabe, ou por e-mail, seudireito@rittv.com.br, seudireito@rittv.com.br. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui na sua casa, né? Hoje eu estou sentado aqui na sua casa, na sua sala. Para mim é uma alegria. Privilégio. Obrigada. Deus abençoe e uma ótima semana. Amém. Boa semana, bom Obrigado. trabalho. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, dor na lombar. Bastante comum, bastante frequente e muito relacionado com as faltas ao trabalho também. Quais são os impactos disso? Quais são as ferramentas para o tratamento? No próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de dor na lombar e as possibilidades de tratamento que a gente tem hoje. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber o doutor André Mansano. Ele é médico intervencionista da dor. Doutor, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo com um tema que é muito popular, hein? Toda vez que a gente abre caixinha aqui para saber quais são as dores mais frequentes, dor na lombar é campeã, tá no top 5 com certeza. Obrigado, Denise, mais uma vez. De fato, as dores lombares são as queixas mais comuns de quem trabalha em um consultório relacionado à dor, seja um especialista em dor, seja ortopedista e por aí vai. Legal. E é importante fazer o diagnóstico, porque dor na coluna é bem frequente. Você perguntar, é capaz que as pessoas que estão aqui estejam nesse momento um pouquinho de dor, né? Não fizeram nada ou tomaram um analgésico em casa. Mas é muito comum que essa dor se perpetue mais, né? E que isso seja e avance aí como algo mais crônico, que às vezes a pessoa já buscou ortopedista, já fez fisioterapia, né? Se frustrou com os tratamentos, não volta no médico que começou a fazer o tratamento. Às vezes, né, vai migrando e a gente vai falar sobre essa busca pelo profissional novo, como se ele, sempre o mais recente, o que está ali na tua frente, pudesse salvar tudo. A gente vai falar se isso é bem comum e se pode até ser prejudicial para o tratamento. Mas dor na lombar faz com que a pessoa falte ao trabalho. Então, se é um adolescente, então não vai na escola. Está bem relacionado, acho que, com o ganho de peso também, né? Uhum. Alguns pontos que a gente vai falar daqui para frente são muito importantes, né? Isso que você falou de faltar ao trabalho é bem clássico, a gente chama de absenteísmo, né? A pessoa que falta ao trabalho. Um ponto que pouca gente comenta é o presenteísmo, que é a pessoa que vai ao trabalho ou que vai à escola, mas não produz. Não é? Porque está irritado, porque está com dor, não consegue ficar sentado, tem que se mexer, tem que caminhar, tem que voltar e por aí vai. Ponto muito importante, inicial, diferencial que é a dor lombar aguda do que a dor lombar crônica. Então, dor lombar aguda é aquela que vai durar dias, semanas e isso vai melhorar sozinho em mais de 96% dos casos, sem fazer absolutamente nada. Claro, se o paciente fizer um tratamento em especial, se ele não se mantiver em repouso e se ele fazer uma fisioterapia bem feita, essa dor vai abreviar, vai melhorar mais rápido. Esse é um ponto. Para esse tipo de dor, salvo raras exceções, nem exame o paciente deve fazer. Porque se ele fizer o exame, vai aparecer uma coisa ou outra numa ressonância que todo mundo tem e ele vai ficar assustado. Vai ficar assustado, vai achar que a coluna é frágil, vai achar que não pode fazer atividade física e por aí vai. Gera um quadro que nós chamamos de cinesiofobia, que o termo vem de medo do movimento.
Né? Isso é extremamente deletério, danoso. Então, pouca gente precisa fazer exame, a verdade é essa. E existe a dor lombar crônica, que é a dor que vai persistir por mais de 3 meses no ano. Essa dor, ela vai precisar de uma investigação mais detalhada. Muitas vezes, nós conseguimos identificar uma causa específica para isso. Algumas vezes, não. Algumas vezes, o paciente fica com aquilo que nós chamamos de dor lombar inespecífica. Legal. Repouso, então, é super danoso, é muito ruim. Então, tô com uma dor aqui na coluna, tô com dor na lombar, não vou me mexer, não vou na academia, vai piorar muito. Repouso é péssimo. Tá. E é bem frequente, apesar de nenhum médico, eu nunca encontrei, nunca entrevistei um médico neurocirurgião, os médicos especialistas em dor, os ortopedistas, nunca encontramos, e olha que já questionei isso, situações que você fala assim, não pode atividade de jeito nenhum. Pode ser que você tenha que evitar determinado tipo de movimento, mas falar para a pessoa ficar em repouso, não. Até se não pode mexer algum membro, alguma porção, algum segmento, é no membro inferior, vai fazer nos superiores. Sim. Vai movimentar de algum jeito. Então, realmente está muito ainda no popular de dor, repouso. Exatamente. Até porque o repouso, muitas vezes, naquele momento, melhora a dor do paciente. Então, ele faz essa relação óbvia. Melhor. Mas, para a evolução do quadro, isso a gente sabe que é ruim. 3 meses no ano não significa que sejam os 3 meses ininterruptos, então? Não significa. E isso é difícil, então, da gente dosar, não? É que, na verdade, a maioria das vezes, o paciente vem com muito mais de 3 meses. Aí fica muito escancarado. Já passou muito tempo isso? Já passou muito tempo. Tá. Como é que você começa em complexidade um tratamento como esse? Tendo em vista que, muito provavelmente, você não é o primeiro médico daquela dor lombar. Mas mesmo que eu não seja, é importante voltar a algumas casas, porque na maioria das vezes essas casas não foram executadas de forma adequada. Perfeito. E nem em conjunto. Perfeito. Então é o paciente que fez um pouco de fisioterapia e não melhorou, então ele interpreta que a fisioterapia não é bom para ele. É o paciente que tomou um tipo de medicamento, não resolveu por completo, interpreta que o medicamento não é bom. Então, na maioria das vezes, em especial no paciente com dor lombar, cervical também, esse conjunto de medidas feitas ao mesmo tempo é o que vai ter maior chance de trazer uma solução do quadro. Né? Então, a gente tem que entender isso para voltar a algumas casas e começar tudo de novo, porque o objetivo fundamental é evitar um tratamento muito invasivo, como uma cirurgia que eventualmente possa ser necessária. E provavelmente ele nem sabia que tinha que fazer tudo junto, da importância de continuar, mesmo quando ele achar que melhorou mais com remédio e aí quer parar a fisioterapia, pode ser que ele não soubesse, e eu sei que você tem um trabalho até nas redes sociais e quando você aparece você tem essa parte bem educacional mesmo do paciente. Você já tentou tudo? Porque o paciente está desesperado muitas vezes, né? A dor tira a possibilidade da gente viver bem, Sim. Né? De repente é alguém que está quase enlouquecendo com a dor, a gente não sabe. O limiar de dor é muito diferente, para mim é um jeito, para você é de outro, né? E a dor que dura alguns dias, por mais que ela seja eventualmente mais forte do que aquela dor contínua, ela causa menos sofrimento do que a dor contínua. O problema é quando o paciente olha para frente e começa a olhar para frente e não sabe, acho que não vai melhorar, não está melhorando, e agora? Esse detalhe de olhar para frente e não vislumbrar uma melhora traz muito sofrimento, porque daí o paciente começa a imaginar um monte de coisa no futuro, se eu tenho 50, como que eu vou estar 60, 70, e ele começa a entrar num quadro de ansiedade muito danosa. A gente está falando aqui de um tratamento clínico, medicamentoso, que tem classes de remédio específicas, então, de repente, ele já tentou fazer um tratamento em casa com remédio que ele costumava tomar, mas aí agora não resolve mais. A gente vai aumentando, vai deixando o nosso corpo, por fazer esse uso que é inadequado, mas é bem comum, a gente vai deixando o nosso corpo e a nossa dor mais resistente àquela medicação que está em casa? Não mais resistente. O que acontece mais é o paciente usar um tipo de medicamento e, usualmente, a gente começa com uma dose baixa até para minimizar efeito colateral. Não melhora, não há um retorno ao médico, não há um acréscimo da dose e o paciente interpreta que aquele medicamento não resolve. Então, eu falo que isso é queimar a medicação. Né? Às vezes, precisa aumentar a dose da medicação. Né? Às vezes, é preciso a realização de algum procedimento antes da cirurgia. Nós temos algumas possibilidades a depender da causa da dor. Né? Infiltrações
guiadas por raio-x digital no centro cirúrgico ou por ultrassonografia. Radiofrequência, que é inativar alguns nervinhos desde que possam ser inativados. Alguns nervos não podem, né? Existem procedimentos mais invasivos para tipos específicos de dor. Então, uma dor muito forte, em especial na população mais idosa, é quando a vértebra achata pela osteoporose, a fratura do corpo vertebral, diferente do osso longo, que é o fêmur, que é o braço, que quebra como um galho, a vértebra ela achata assim, isso causa muita dor. Nós conseguimos colocar uma espécie de cimento dentro dessa vértebra com uma agulha, né, que é um procedimento não cirúrgico. Então, depende muito do tipo de dor. Mas, a rigor, nós vamos sempre evoluir daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo, e eu bato sempre nessa tecla, daquilo que oferece menos risco para aquilo que oferece mais risco, que, na maioria das vezes, o que oferece mais risco é um tratamento cirúrgico que a gente tenta evitar. Tá. Então, dá para dizer que o menor percentual dessas pessoas com essa dor lombar vai ser cirúrgico o tratamento? O menor percentual vai ser cirúrgico, certamente. Existe uma busca, eu sei que tem um medo, né? Então, existe um medo ali de fazer a cirurgia. A gente tem que entender sempre os riscos, né? Por mais que estejamos fazendo com alguém ali muitíssimo capacitado e habilidoso, especialista. Mas a própria cirurgia, a gente já teve a oportunidade um pouco de falar sobre as cirurgias, né? Sobre esses... isso gera também uma expectativa muito grande de cessar 100% essa dor. Então, como é essa conversa de... você já tentou muitas coisas, mas não fez tudo certinho no tempo adequado. Vamos recomeçar? Essa pessoa que já estava vislumbrando a cirurgia, ela já queria... que existe uma transferência, né? O doutor vai me operar, então Sim, você vai resolver claro, o problema. Simples assim. Então, assim, a gente tem, na verdade, alguns dilemas, né? Primeiro que a dor, obviamente, gera um certo desespero, que é o que um paciente falou para mim uma vez, que a dor é uma péssima conselheira. Isso é muito verdade, né? Ele tinha feito 12 cirurgias e ao ver o meu olhar de reprovação, ele falou, doutor, a dor é uma péssima conselheira. Segundo, que nós temos na nossa cultura ocidental uma relação com a cirurgia de resolutibilidade. Então, a pessoa operou o apêndice, teve apendicite, resolveu. Tinha pedra na vesícula, operou, resolveu. Tinha câncer, que bom que deu para operar, resolveu. Quando a gente fala de coluna, não é bem assim. Porque é uma doença degenerativa, que ela pode, inclusive, evoluir. Nem sempre a cirurgia ela é curativa. Isso eu estou falando numa cirurgia sem complicação. Quando tem complicação, é claro que a coisa muda de figura. Mas a gente tem que entender a intensidade da dor do paciente, como aquela dor interfere no seu dia a dia, a questão de pressa do paciente, porque ele tem essa pressa, para a gente trazer o paciente para interpretar qual que é o cenário do momento e quais são os riscos que ele corre e também explicar para ele exatamente isso. Você pode operar e pode não resolver. Então, vale a pena passar pelos passos anteriores, que mesmo que você tenha que fazer uma cirurgia, você pode, eventualmente, evitá-la. Porque o que acontece muitas vezes é o paciente que tem uma complicação cirúrgica, que felizmente é infrequente, mas ele vem e fala, não devia ter operado. Quando o paciente fez tudo o que tinha que fazer e não melhorou, fala, você tinha que ter operado. Infelizmente aconteceu, mas você tinha que ter operado. Ele tira das costas dele mesmo esse peso da culpa de ter optado pela cirurgia. Legal. Tá, isso é bastante importante. Agora, do que é minimamente... Então, do tratamento medicamentoso, tá? Você quer ver seu paciente, você falou que pode precisar aumentar a dose, que vai começar devagarzinho, depois você vai, né, escalando isso. Pode ser que o efeito colateral seja muito danoso, aí de repente tem que fazer uma troca, não sei. Você quer ver esse paciente de quanto em quanto tempo? É muito variado, Denise, é muito variado. Tá. Normalmente, em especial quando eu opto pelo tratamento fisioterapêutico, não antes de que 3 meses para avaliar esse resultado. Perfeito, né? Perfeito. Então, em conjunto com a tomada do medicamento via oral, vai fazer a fisioterapia. Sim. Legal. Não melhorou. Ou melhorou, mas não atingiu, eu quero chegar nisso. Exato. Melhorou, mas a gente sempre quer mais ainda, né? Então, sim. Doutor, melhorou muito, mas olha, mais um pouquinho ficava 100%. Já muda o remédio ou já pode partir, sim, para um minimamente invasivo ali? Usualmente, nesse momento, a gente parte para os tratamentos minimamente invasivos. Abandonando os remédios? Não.
Legal. Aí fazemos o procedimento, avaliamos a melhora da dor, se possível, reduzimos a medicação. Mas não é uma equação certa. Não, não é. Muito legal. E essa é uma expectativa que às vezes é a das primeiras que vai ser quebrada, então, nessa consulta, né? Ah, então eu vou parar de tomar o remédio? Ah, que bom, vou fazer esse tratamento, depois eu posso parar? Não, nem A sempre. resposta é talvez sim, nós vamos avaliar com o tempo. Legal, legal. Do que é minimamente invasivo, o que a gente tem disponível hoje e de complexidade, né? O que é no consultório, o que precisa de um ambiente ali mais paramentado, o que precisa de um centro cirúrgico? A maior parte das infiltrações musculares, quando a causa da dor é músculo, elas podem até ser feitas em consultório, tá? Embora a gente sempre peça para que seja feita guiada por ultrassom, ao menos para saber que está injetando a medicação no músculo correto. Os outros, na maior parte das vezes, vai precisar de um centro cirúrgico por 2 motivos. Primeiro, que nós utilizamos um raio-x digital, que é muito grande, sequer cabe no consultório. Segundo, que, na maioria das vezes, nós fazemos isso guiados pelo raio-x e sob sedação, para o paciente ficar bem tranquilo durante o procedimento. É possível fazer sem sedação? Super possível. Eu mesmo já fiz procedimento, já fui submetido a procedimento sem sedação. Mas eu conheço todos os passos, não fiquei ansioso em nenhum momento, não é o caso do paciente. Então, na maioria das vezes, a sedação, que é algo como se fosse uma endoscopia, ela vai se fazer necessária. Legal. E é curioso, né? Porque as pessoas perguntam assim, e quanto tempo vai durar? É para sempre? Você faz o tratamento, faz esse procedimento, você tem que refazer daqui a um tempo, a dor ela melhora, você ganha muito em qualidade de vida, reduz muito a dor, ou de repente até cessa a dor, e depois ela vai voltando? Como é essa gradação? Essa que é uma informação de realidade que o paciente não gosta de ouvir, mas é a realidade. Essa dor pode voltar. E a informação subsequente, mais ainda ingrata para o paciente, a gente não sabe quando isso vai acontecer e nem se vai acontecer. Pode ser que não volte? Pode ser. Mas pode ser que volte rápido e pode ser que volte em anos. E não tem como saber. Então, às vezes o paciente recebe algumas informações mais rasas. Vai ter que repetir em 6 meses. Mas assim, não tem dado científico que suporte isso. A verdade é que cada paciente vai evoluir de uma forma. Então, quando a gente é sincero com o paciente, a gente deve ser, ele fica às vezes muito, poxa, mas então não sei se eu vou fazer. Mas ele precisa ter a noção da realidade que essa dor pode voltar. Porque se voltar, a frustração dele vai ser ainda maior, se ele não souber. E vai continuar fazendo o tratamento fisioterápico. Exato. Vai continuar fazendo tudo ali, o restante que depende dele, mudança de estilo de vida. A gente falou do ganho de peso, que pode prejudicar a coluna lombar, essa região. Se não emagrece ou se melhorou, fez o tratamento, melhorou porque estava magrinho. Aí vai ganhando peso, se sobrecarrega de novo. Então, são muitas variáveis. São muitas variáveis que, se tratadas em conjunto, vai melhorar a nossa equação, né? Legal. Tem limite de procedimento, de tempo do uso dos medicamentos? Tem algo que a gente... Olha, você tem esse tempo aqui, porque depois a gente tem que cessar, trocar. Existe hoje algo que a pessoa fique até... Já é um paciente que pode sofrer com ansiedade, né? Por conta da dor e do não saber se vai ser resolutivo ou não, que a gente não tem as certezas. Explica um pouquinho pra gente. Vamos usar a artrose da coluna lombar como exemplo. Legal. Então, nós temos articulações entre cada vértebra da coluna e, com o passar do tempo, isso pode degenerar e pode causar dor. Um tratamento minimamente invasivo mais, entre aspas, simples que nós temos é a infiltração de anti-inflamatório dentro dessa articulação, tá? Vamos imaginar que o paciente fique 6 meses bem com essa infiltração. Eu não avançaria com outro tipo de procedimento, eu repetiria esse mais simples, tá? Agora, vamos imaginar que ele fique 1 mês, 2 meses bem. Aí a equação fica muito ruim para ficar repetindo isso. Aí vale a pena fazer o que a gente chama de radiofrequência. É um procedimento um pouco mais invasivo, que ao invés de injetarmos uma substância dentro da articulação, nós vamos colocar uma agulha ao lado do nervinho que inerva aquela articulação, e essa agulha tem o poder de elevar a temperatura do nervo, queimando o nervo, para ser sincero. Então, a artrose, que é um evento irreversível, ele continua lá, mas a sensação de dor, ela diminui ou é eliminada, né? E a tendência é que dure muito mais do que uma infiltração, entre aspas, mais simples. Então, a gente lida com a resposta aos tratamentos que estão sendo feitos para ver se vale a pena
repeti-los ou não. E aí, o paciente tem papel fundamental. Eu, por exemplo, se tiver uma dor crônica na minha vida e melhorar 6 meses, eu estou feliz. Tem paciente que não está e é compreensível, a gente tem que respeitar isso, né? Pode parecer, nossa, mas você ficou 6 meses bem, não está bom? Para ele não está, e ele, na verdade, é a peça principal daquela relação. Então, tem que ser levado em consideração isso. Desde que, isso eu falo muito, desde que a gente não comece a aumentar demais a invasividade dos métodos à procura de um resultado que não é possível. Ou seja, eu quero melhorar para sempre. Não, para sempre talvez seja muito tempo, né? Aí o paciente vem com a ideia da cirurgia, que na cabeça dele é para sempre, né? Não é. Então eu preciso conversar com o paciente para alinhar essas expectativas. Junto com essa dor lombar ou em paralelo, uma outra situação, ou junto, hérnia de disco. Hérnia de disco nessa região. Tudo isso faz parte do mesmo diagnóstico e vai tratar a dor na lombar. Sim, mas a hérnia de disco, por sua vez, quando ela causa dor, que ela causa dor só em 5 a 8% das vezes, ela causa uma dor que desce para a perna. Tá bom. Né? Porque ela pinça o nervo que vai formar o ciático que desce para a perna. Então, o sintoma do paciente já vai te ajudar Sim. a saber se tem uma hérnia ali também ou não. Exato. E se ele perde, por exemplo, o controle de esfíncter, então faz xixi, às vezes não consegue conter fezes, isso também é grave. Grave e cirurgia ontem. Tá, perfeito. Cirurgia o mais rápido possível. Então, é como o paciente chega e, nesses casos, ele vai para um socorro, né? Isso chama-se síndrome da cauda equina. Então, o paciente tem dor, tem perda da força muscular das pernas, tem perda de sensibilidade das pernas e tem, eventualmente, uma dificuldade de segurar urina e fezes, né? Você falou dos tratamentos ali que em complexidade vão crescendo, desde o minimamente invasivo até o tratamento cirúrgico. Diferente dos tratamentos clínicos, medicamentosos, que você falou que quase que não precisa fazer exame para ver ali a região, porque outras questões aqui que vocês sempre trazem que é fantástico. Se todo mundo aqui fizer um exame de imagem da coluna, a gente vai encontrar problema que não está dando sintoma e não trata, né? Para programar e planejar esses outros passos, aí sim você pede exame ou também não necessariamente? Peço, fundamental que se peça. Aí pede, então. Aí pede. E os gold standard são? Para lombar, seguramente a ressonância é o melhor exame, né? O que tem mais riqueza de detalhes. A não ser que a suspeita seja algo fundamentalmente ósseo, que a tomografia vê muito bem a questão óssea, né? E para quem já tem uma cirurgia na coluna anterior, complica o tratamento? Complica o tratamento, complica até a visualização por conta do material da cirurgia. E aí, de fato, costuma ser quadros de mais difícil tratamento, né? Então, o paciente que tem uma dor pós-cirurgia de coluna, nós chamamos isso de síndrome pós-laminectomia. Ficou consagrado esse termo. Laminectomia nada mais é do que um dos tipos de cirurgia de coluna, né? Uma parte da cirurgia de coluna, e ficou consagrado esse termo. E aí pode ter sobrecarga de sacroiliaca, pode ter formação de fibrose, de cicatrizes na região dos nervos. Tudo isso acaba dificultando um pouco o tratamento. Para o tratamento cirúrgico, quando ele é cirúrgico, ele evolui em complexidade para a cirurgia. Hoje faz o que se chama das cirurgias minimamente invasivas mesmo, são cortes menores. Isso ajuda, isso é bom para o paciente na recuperação? De alguns anos para cá, por exemplo, usando o exemplo da hérnia de disco, nós temos a cirurgia endoscópica da hérnia de disco. Nós chamamos isso de dissectomia endoscópica, que o corte é, de fato, de 1 centímetro. Então, a recuperação ela é mais simples, mas é muito importante. Existe uma curva de aprendizado para fazer essa cirurgia. Não é porque a cirurgia é mais simples que todo mundo está apto a fazê-lo, né? Às vezes, tem médico que está mais acostumado a fazer uma cirurgia que nós chamamos de aberta, com corte de 4 centímetros, e não vale a pena fazer o de 1, sendo que ele não tem a expertise necessária. Né? E as duas cirurgias, quando bem indicadas, vão muito bem. Que existe uma tendência hoje da gente falar do minimamente invasivo, então você quer que o médico que você está passando, que ele faça. Exato. Mas se ele não é o melhor, se aquela não é a melhor técnica dele, é melhor fazer a outra. Né? Então, muito legal também essa conversa. Cirurgia robótica para a coluna? Começou agora, inclusive a primeira que foi feita, acho que se não me engano foi o mês passado ou esse mês no Einstein, né?
Primeira cirurgia de robótica que teve no Brasil. Também tem curva de aprendizagem. Muito maior. E existe outros profissionais, outras cirurgias que já vêm sendo feitas através de robô, os médicos já estão, né, os especialistas das outras áreas já estão fazendo esse papel de educar também o paciente e o público em geral, né? Porque o que a gente ouvia muito eu vou operar com o robô. Não é o robô que opera. Não é. Ainda não. Ainda não. O robô opera através do médico. Quem opera é o médico. O robô é pinça. É muito legal. Eu vou deixar aqui os contatos do doutor. Lembrando, ele volta, tem sempre perguntas aqui sobre dor, muito difícil, muito ruim. Ele é um dos médicos que está super à frente aí no tratamento de dor crônica, devolvendo qualidade de vida. E sempre tem perguntas com relação a isso. Então, lá no Instagram, @Dr. André Mansano, Dr. André Mansano, lá no Instagram do doutor. Tem o site, que é drandremansano.com.br. Você ainda está fazendo live? Você ainda está com esse não. projeto? Não, né? Live não consigo mais. Não Porque as consigo perguntas que chegam, assim, você tem que... O doutor já começa, já separa algumas perguntas, porque não dá para responder tudo que chega. É muita gente que sofre com dor, né, doutor? Sim. E aí, quando a gente tem uma figura tão importante quanto o doutor, acho que melhorou até com a telemedicina, né? Mas as pessoas querem encontrar quem é o outro profissional que está aqui na minha cidade, que está aqui no meu estado. E às vezes elas me perguntam, e se eu conhecer, eu informo. Muito legal, muito legal. Adorei te receber, como sempre, tá? Venha outras vezes, Dr. André Mansano lá no Instagram e o site drandremansano.com.br. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, estratégias para expandir o seu negócio. Aproveita a oportunidade. Até já. Hoje, para falar de estratégias de expansão para o seu negócio, eu tenho o prazer de receber o Anderson Ferreira de Souza. Ele é administrador de empresas. Anderson, estou feliz de te receber aqui. Obrigado pelo convite, Denise. Falar sobre esse assunto, assim, que cresce cada vez mais. Muitas pessoas têm um sonho de ter o próprio negócio, sem saber que também para ter o próprio negócio, você tem que ter o perfil do empresário. É isso mesmo. Queria que você começasse falando sobre isso. Existe um boom, todo mundo está atrás de um CNPJ, todo mundo está atrás de abrir o próprio negócio, como se isso fosse o único fator para oferecer a liberdade financeira, para alavancar a questão de finanças também, né? É isso mesmo. E, na verdade, não é só isso, né? Nós vivemos um país de oportunidade. Apesar de todas as dificuldades financeiras que a gente encontra aqui, a gente vive num país de oportunidade. Então, hoje, né, existe carência de oportunidade em algumas áreas. Então, é muito bacana a pessoa querer investir, ela ter vontade de investir, abrir o negócio dela, mas é muito importante a pessoa se certificar. O que é a certificação? Ela é praticamente um selo de qualidade, né, que dá credibilidade para o negócio da pessoa, dá para ela conhecimento técnico, permite com que ela, né, avance e evolua no mercado que hoje, infelizmente, nem todo mundo está preparado. E esse avanço, essas certificações, elas têm algum tempo em que elas precisam vir? Então, primeiro você abre um negócio e aí você não tem a certificação e por isso também você não ganha notoriedade, né? Então, fica uma coisa ali que não está tão profissional. Empresas maiores vão buscar essas certificações. Depois a gente avança e fala um pouquinho mais de alguma área específica, enfim, que você atue mais. Mas, ou ela faz parte de um crescimento. Porque crescer, a gente fala... A vida mesmo, crescer dói. E no negócio, não é diferente, né? É que muitas vezes as pessoas elas buscam um novo negócio mais pela necessidade, elas não buscam pela vocação. Então isso faz uma diferença enorme, porque a pessoa ela procura não se especializar, ela não se preparar. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um planejamento. Você não precisa ter uma consultoria, você não precisa ter um desenho técnico para você fazer um planejamento, mas é legal você anotar, você escrever os próximos passos, né? E aí no mercado você coloca um nome mais gourmetizado para isso, você chama isso de business plan, plano de negócio, mas na verdade é um planejamento, você precisa ter um ponto de partida. No planejamento você vai definir onde você vai atuar, o que você vai fazer, como você vai fazer, quais os recursos que você precisa, aonde você quer chegar, de que maneira você vai chegar, em quanto tempo você vai chegar, né? Então, são lições de casa simples que ajudam, né, e muito no dia a dia, né? As pessoas, às vezes, elas sofrem, por quê? Porque elas buscam, né, sem fazer essa lição de casa,
né? Elas têm, né, uma certa aptidão, ela tem um certo talento, mas muitas vezes isso não basta. E busca muito na necessidade que a gente entende, mas que às vezes isso atrapalha, né? É verdade. Começou agora e você já depende daquilo que no mês a empresa vai te oferecer, né? É isso mesmo. Agora, vamos lá. Abriu a empresa e você precisa fazer precisa fazer antes, né? Mas são tantas coisas que estão ali juntinhas, né? Que uma coisa vai puxando a outra. O nome, será que esse nome está disponível? Porque às vezes você está trabalhando ali, tirando não sei se a certificação iria parar nessa questão do nome, de marca, de registro, mas às vezes você está trabalhando tanto, investindo dinheiro e seu tempo, que é mais precioso ainda, né? Vale muito mais do que uma quantia em dinheiro que a gente podia estabelecer, para alavancar outro negócio. De alguém que, antes de você, foi lá, registrou, tem o nome. Faz parte disso também? Faz parte disso, faz parte, né, a pessoa ela ter alguns cuidados. É muito importante ter alguns cuidados. Você fazer algumas pesquisas primeiro, você entender se a área que você vai atuar, você tem competência para atuar, se ninguém está atuando, se as pessoas que ali estão atuando, elas são especializadas ou não são, né? Quais são as dificuldades e as dores que você vai ter quando você começar a exercer. Que a gente se preocupa só com a parte boa, né? A gente faz aquela continha, fala, puxa, vai dar tudo certo, não vai dar problema nenhum, e a gente muitas vezes mete as caras, e a gente não está preparado para os não que acontecem no meio do caminho. Né? Eu acredito que qualquer negócio você tem que estar mais preparado para o não do que para o sim. Porque o sim, ele é consequência. Tá. Né? Então, o não, na verdade, ele te embasa, ele te forma, ele te deixa forte, ele te deixa preparado, ele te deixa direcionado. Hoje a tua atuação está na área da logística. Isso. O que é logística, para quem está em casa entender? Logística, na verdade, é você, vamos dizer assim, né, armazenar, transportar e direcionar, né, um produto ou um serviço, né, para determinados locais. O mundo, né, vamos dizer assim, o Brasil hoje, 70% do Brasil, ele roda através do mercado logístico. Olha que interessante, ó. Você pegar um exemplo de avanço do negócio. A gente teve, né, a Covid em 2020. Olha que interessante. Né? Muitas empresas começaram a fechar. Né? O mercado ele travou. Não só o mercado brasileiro, o mercado mundial ele travou. Só que aqui no Brasil teve uma oportunidade enorme na área da logística. Por quê? Porque as vacinas, né, os insumos, eles precisavam ser transportados de um lugar para o outro. Né? E olha que interessante. As empresas elas começaram a ficar, as que tinham certificações e estavam preparadas, começaram a nadar de braçada e começou a faltar na empresa especializada para isso. Então, muitas vezes, né, você criar estratégia de evolução nem é um negócio novo, é um negócio que já existe. Né? E ele excede, né? A gente fala assim da logística, mas a logística ela liga o comércio, o varejo, a indústria. Então, você pega um exemplo, ó, falando do Covid ainda, pegando o exemplo do Covid, né? A gente precisava de álcool em gel. Olha que interessante. Né? Então, muita gente não estava comprando produtos, né, vamos dizer assim, que poderiam ser deixados para um segundo momento. As pessoas queriam comprar álcool em gel, queriam comprar máscara, e usavam desse produto essencial. E parece que não, mas para você transportar, ou para você armazenar, ou para você fabricar, ou para você industrializar, importar ou comercializar qualquer produto que seja controlado pela vigilância sanitária, você precisa ter uma autorização para isso. Né? Então, às vezes, você tinha todo o equipamento, mas todo o espaço para armazenar aquilo, mas como a tua certificação não era para a área dos produtos da saúde, por exemplo, você teve que correr atrás dessa certificação. É isso aí. Isso cresceu muito, Isso cresceu demais, né? Então, se você parar para ver hoje, ó, você vê, ó, para você entrar em qualquer tipo... A gente está falando da vigilância sanitária, mas eu estou falando também, tipo assim, de um mercado muito amplo, né? Porque hoje a vigilância sanitária ela tem liberações para você transportar medicamento especial, né? Nós temos, tipo assim, certificações para você transportar, armazenar, fabricar, industrializar saneantes, né? Correlatos, né? Então, divididinho, assim, tudo né? Divididinho, né? Tá. Então, né, o que seria, tipo assim, medicamento especial, correlatos, é tudo aquilo que é produto que não é medicamento. Cosmético, entra perfume, né, saneantes, produtos de higiene que interagem com o corpo humano. Né? Então, tem bastante oportunidade. Né? Demais. E aí, enxergar também nesse momento a oportunidade, pensar na pandemia, né? Foi atrás da certificação quem já tinha, de repente, o pessoal. Foi. Olha, ninguém mais vai comprar. Depois durou mais do que o esperado. É claro que a gente voltou a comprar tudo, né? É isso aí. Através das plataformas. E hoje,
cresce muito mais a compra online do que a compra presencial. É isso mesmo. Mas foi atrás quem já tinha a estrutura ou também pessoas que tinham uma coisa pequena, também foram atrás para conseguir? Foram atrás, tive muito disso, na verdade, né? Teve muitas pessoas que pensaram fora da caixa. Que é pensar fora da caixa. Sabe, que você, tipo assim, olhar para a oportunidade e na oportunidade. Então, aí você fala assim, poxa, como assim? Eu tenho uma pequena fábrica, minha fábrica está legalizada, está tudo certinho, eu tenho lá um químico responsável, ele assina pelos produtos que eu fabrico, que eu homologo. Né? Então, um exemplo, eu trabalho com cosmético. Poxa, ninguém estava comprando cosmético. Transformou. Né? Você transformou, né? Então a pessoa foi lá, comprou um recipiente, a gente fala recipiente, mas é óbvio, né? Um produto químico chamado Carbopol, né? E é muito mais simples, muito menos custoso e muito mais vantajoso na época você fabricar álcool em gel dentro de muitas fábricas de cosmético. E a própria vigilância sanitária liberou autorizações para que você fizesse isso de uma maneira muito rápida, né? Porque não tinha demanda. Você vê uma outra oportunidade que a gente teve também, para você usar máscaras, né? Você precisa também ter uma liberação da vigilância sanitária. Só que na prática não tinha, né? As máscaras hoje cirúrgicas, que são hoje utilizadas em hospitais, elas têm lá alguns componentes que é chamado, né? É muito mais preparado. Na prática, o pessoal começou a vender máscara TNT. Quem fez máscara TNT? Oficinas de costura, que precisaram fazer mais TNT para atender não só o mercado, mas também atender a rede hospitalar, a infraestrutura do país. Naquele momento foi permitido Naquele momento fazer. foi permitido. Tá, Né? agora, da oportunidade que surgiu ali na pandemia, que de repente foi um processo mais abreviado, talvez um rigor menor na hora de liberar isso, para hoje. Como são essas certificações? Elas precisam passar por uma revisão, uma vez que a pandemia acabou? Como é isso? Olha que interessante, né? Hoje, o mercado brasileiro, ele não se preocupa muito com o departamento de qualidade. É o departamento de qualidade das empresas, seja qual for a empresa, de transporte, de varejo, da indústria, ele precisa ter um departamento de qualidade qualificado, porque esses órgãos, eles são todos, né, ou seja, tudo que você pede para eles é através de procedimentos. Né? Então, hoje, para você, um exemplo, entrar e fazer uma solicitação de uma dessas AFs, o que seria a AF? É a autorização de funcionamento da empresa. A vigilância sanitária precisa dar um selo para a empresa ou para o estabelecimento, para ele poder transportar, comercializar, industrializar produtos por eles controlados. Você tem que ter um responsável técnico, você tem que ter procedimentos de segurança, né, procedimentos de desvio, né, procedimentos de qualidade vigente, de gestões de mudança. Então, hoje, né, num desenho, vamos dizer assim, mais calmo, você consegue se preparar com um tempo maior, e hoje isso é muito raro. Né? Então, olha que interessante, às vezes você tem a oportunidade de crescer já no negócio que você tem. Né? E até pessoas que queiram entrar nesse mercado, acredite, hoje as pessoas elas não levam, vamos dizer assim, com a devida importância, né, alguns cuidados que é necessário na área da vigilância sanitária. Né? Então, que tem de empresas hoje, que é muito simples, não é caro a pessoa estudar, se certificar, você tem órgãos que conseguem dar cursos gratuitos para você se preparar. A internet hoje, ela tem uma série de informações homologadas para que você se prepare com um custo muito baixo para você fazer algo diferente e conseguir um lugar diferente hoje no mercado. Me corrija se eu estiver errado, mas aqui no Brasil a gente fica muito tranquilo com relação a essas certificações, vistorias, né? A gente não costuma questionar. Mas será que esse transporte foi feito? Será que esse álcool em gel foi produzido num lugar que podia ser produzido álcool em gel? Será que ele tem a eficácia da embalagem? Porque me parece diferente de fazer uma compra de outro país e, né, que muita gente faz, comprar da China, comprar naqueles sites que demora muito para chegar, que eu acho que você não tem esse você cuidado, perde, né, esse cuidado, na verdade, né? Aqui no Brasil, a gente dá para dizer que a gente está à frente nesse sentido? Assim, estabeleceu-se um patamar. Olha que interessante, excelente pergunta que você fez, Denise. O Brasil, ele é um dos países mais burocráticos para fazer esse tipo de controle. Mas ele também é um dos países que as pessoas são menos preparadas para fazer a fiscalização desse controle. Então, na verdade, precisa da fiscalização, outra ponta. Precisa ter a fiscalização, precisa ter entendimento do que você está fazendo. Né? Se a gente sair, um exemplo, da vigilância sanitária e a gente começar a flutuar em outra certificação, um exemplo, hoje a Receita Federal ela tem uma certificação chamada OEA, né, que é um operador econômico autorizado. Quem valida isso é a própria Receita Federal, independente da empresa, do porte e do tamanho.
né? Então, ela fala assim para você, ó, se você provar que você tem todos os seus procedimentos da maneira adequada, redondinho, e ela tem lá vamos dizer assim, né, um processo de fiscalização muito, vamos dizer assim, muito profissionalizado, né, que hoje é referência mundial. Tanto que muitas empresas hoje que buscam essa certificação, né, para trabalhar no mercado, né, internacional, hoje empresas aqui dentro do nosso território, né, estão exigindo que empresas possuam essa certificação. Por quê? Por questão de qualidade. Você passa por um processo onde eles entendem se você vai ser admitido ou não. Olha que interessante, você tem a primeira fase que vai falar se você é admitido. Então, tem uma série de requisitos que você tem que cumprir. Depois que você cumprir isso, eles vão falar se você é elegível ao programa. Será que você pode? Será que você tem suficiência financeira? Será que vai dar tudo certo? Será que você vai conseguir ter uma total transparência aqui com a sua parte de tributação, com os seus credores, com os seus fornecedores? E, a partir dali, a própria Receita Federal vem e fiscaliza. Então, se você parar para ver, e de um lado eu tenho bastante preparo e do outro eu tenho muito pouco preparo, né? Aqui eu estou falando da Receita Federal, é um órgão muito mais, vamos dizer assim, muito mais estruturado para fiscalizar. Quando a gente desce para a vigilância, os órgãos fiscalizadores são municipais, estão voltados a prefeituras. Então, puxa, a Prefeitura de São Paulo é diferente da Prefeitura de Osasco, que é diferente de Guarulhos, que é diferente de Itajaí. Isso atrapalha, então? Atrapalha demais. Porque tem empresa que vai preferir abrir em Osasco, porque tem um rigor, exatamente, do que em São Paulo. Exatamente. Ou até em outro lugar, né? Então você vai ficar à mercê ali do transporte, porque é mais vantajoso. É mais vantajoso. Você tem áreas que você tem incentivos fiscais para isso. Tá. Então, hoje você tem, tipo assim, né, vamos dizer assim, uma consolidação muito grande de empresas e indústrias em determinados locais do nosso país, exatamente por causa desse tipo de facilidade, dessa cobertura, né, dessas vantagens fiscais e muitas vezes tributárias. Então, muda bastante. O que deveria ser um processo federal, né, ele se torna de maneira diferente devido à administração diferente de cada município. Então, em alguns lados facilita, outros complica. Eu vou aproveitar e puxar uma pergunta aqui. Se não tiver nada a ver com bate-papo, você ajuda como der. Hoje, muita gente, em busca de uma oportunidade de trabalho, tem colocado o seu próprio carro, o seu próprio veículo, ou às vezes até adesivando, envelopando, né, para você prestar serviço para uma empresa maior, ou fazer entregas, né? Então, a gente vê como é que chegam os produtos que você compra, ainda mais aqueles que entregam no mesmo dia, né? Eles chegam com carros comuns. Isso tem algum impacto nessas certificações? Tem, total, porque o que acontece? Né, as pessoas elas precisam trabalhar, mas, ao mesmo tempo, elas precisam ter qualidade e preparo para exercer a função. Então, existem hoje empresas, grandes empresas no mercado, que eles, por questões de diminuição de custo, eles abrem mão de uma série de garantias de qualidade. Porque imagina um carro desse comum, que podia ser o meu, o seu, carregando um inflamável. Inflamável. E tóxico. Tóxico. A pessoa não tem um curso MOP, que é um curso que você precisa ter para você fazer a movimentação, né, MOPP, que é para fazer a movimentação de produtos químicos e controlados. Né? A pessoa não tem seguro. Né? Então, ela está com um carro lá dentro. Né? Ela não tem uma responsabilidade civil com um terceiro. Então, tudo isso impacta, né? E o que acontece? Né? Essas informalidades e, muitas vezes, né, vamos dizer assim, essa demanda do mercado feita por alguns embarcadores que não se preocupam com um desenho mais sustentável, acaba prejudicando aquelas pessoas que estão procurando se especializar para estar, cada dia que passa, mais preparada. Né? Hoje isso vem mudando bastante, porque a cada dia que passa, né, a gente está numa era moderna. Então, a cada dia que passa, toda a documentação, toda a movimentação que você faz, desde um documento que você apresente para você transportar, até um desenho de você segurar a carga, que é chamado de averbação, hoje ele passa por metodologia eletrônica. Então, se você não estiver preparado, automaticamente você não consegue, né, atender não só a expectativa do consumidor final que vai pegar aquele produto, mas principalmente do embarcador que está vendendo aquele produto para o consumidor final. E está debaixo de um guarda-chuva grande, muitas vezes, né? É isso mesmo. Tá. E tem muita gente que até quer investir em frota, então ter vários veículos para prestar esse serviço de outra maneira. Só que o custo fica mais elevado. Então, quando a gente fala de certificação, a gente também coloca ali, que você está fazendo tudo certo. Fica assim. Onera um pouco mais. Onera. O frete. Onera porque, um exemplo, você pega hoje terceiros, né? A pessoa precisa, né, tirar uma carta com uma categoria D e E, é extremamente caro, não é barato. Né? O seguro do veículo dele também é muito caro. Então, se você colocar tudo na ponta do lápis, né, a pessoa até ela consegue começar, mas muitos não conseguem terminar.
Você falou que tem muito curso que é de graça, muita empresa que oferece isso gratuitamente, que na internet tem muita informação, mas também tem as assessorias É isso mesmo. para fazer essas certificações, né? Que É hoje isso mesmo. tem crescido, porque a gente às vezes não sabe por onde começar. Não sabe como começar e você não tem referência, né? E muitas vezes, né, ela sai, vamos falar assim, ela consegue tirar um direcionamento. Você precisa ter direcionamento e acompanhamento. Muitas vezes, né, a gente estava vendo o doutor um pouco antes, né, não dá para você ser médico e dentista, sabe aquela coisa assim? Né? Ou você vai ser um excelente médico, mais ou menos um dentista, ou um excelente dentista e mais ou menos um médico, ou se você se atrever a ser os dois, muitas vezes nenhum dos dois. Né? Então, muitas vezes é muito importante você se focar no seu negócio e você trazer uma ajuda especializada que não vai entrar dentro do seu negócio para diminuir funcionário, para impedir que as pessoas ganhem, muito pelo contrário, para gerar sustentabilidade, para você faturar mais, crescer mais de uma maneira muito mais segura, né? Muito mais econômica, com os colaboradores muito mais preparados, né? Para gerar, né, diferencial competitivo que hoje falta nesse mercado. Até da área da saúde, né, aqui entrando só um pouquinho, que a gente ouve falar bastante aqui com os nossos convidados, tem um procedimento que você pode fazer em consultório desde que você tenha as certificações, liberações, né? Então, de repente, investir nisso, é caro, mas quantos procedimentos você vai conseguir fazer? É isso mesmo. Vai ficar mais, né, menos custoso para o teu paciente, tempo é dinheiro também, né? Então, vai evitar o deslocamento até o hospital, por exemplo. Então, são muitas questões aí, só que precisa... o médico, muitas vezes, pegar o exemplo do médico, não tem habilidade com a gestão. É isso aí. Né? Então, pode ser que precise investir se você não quer parar a parte médica. Terceirizar esse serviço. Que é importante. E o serviço se paga, como vocês falam. Ele né? se paga porque até a parte mais cara desse serviço não é nem o serviço de terceirização. Muitas vezes como eu vou dizer assim para você, a taxa. Só que a taxa ela é classificada por empresa, né? Então, né, cada empresa, por seu determinado faturamento, quem fatura mais paga mais, quem fatura menos, automaticamente paga menos. Vou deixar aqui o Instagram, @afs.certificações, afs.certificações lá no Instagram. Tem o WhatsApp, que é 11 9... Entre em contato. Oi? Pode entrar em contato. Então, afs.certificações, o WhatsApp é 11 9 8947 3465 e o site afscertificações.com.br. Obrigada, Anderson, por ter vindo. Uma Obrigado alegria te receber você, aqui. obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Muito bom bater esse papo. A gente fica por aqui. Um excelente começo de semana para nós. A gente se vê amanhã. Tchau.